Olá pessoal, meu nome é Alexandre Ferreira, sejam bem-vindos todos aqui presentes. A gente vai falar hoje sobre quais as ações que eu devo comprar, eu pessoalmente, Alexandre, na próxima semana, especificamente aqui no Setup de Position, ou seja, no setup para médio prazo, para aquelas ações que vão me gerar uma compra de médio prazo. O alvo pode ser um alvo de 5% ou então um alvo móvel, e a gente vai falar sobre isso. Principalmente vou falar aqui sobre o meu modelo, né? Média de 6 acima da média de 26. É só olhar os últimos vídeos meus aí que eu falo sobre esse modelo, né? Aqui embaixo, próximo aqui, né? Deve existir aqui embaixo algum link aí falando sobre o modelo. E é basicamente isso. Eu pego as ações mais fortes da bolsa nos últimos 3 meses, espero um recuo. Depois que ela recuar, eu compro o rompimento da máxima da semana prévia. Aqui embaixo do vídeo eu tenho essa lista aqui, do Ibovespa, do BRX. Aqui está em mostrar mais embaixo do vídeo, né? Tem descrições lá, mostrar mais. Você clica lá, vai aparecer essa lista daí, um link, e você procura essas ações. Aqui, então, as ações mais fortes dos últimos 3 meses são essas aqui. Eu vou pegar essas ações e vou procurar algum recuo nelas. Vou investir na bolsa, meu Facebook aí. Quem quiser, é só gostar lá, clicar em curtir, compartilhar. Eu sempre bato papo, foco aqui swing trade no Facebook, foco swing trade. Aqui nesses vídeos de fim de semana, o foco é position. Então, essas operações, por exemplo, aqui estavam armadas, nenhuma delas foi operada, nenhuma foi executada, né? E aí eu tenho, né, eu vou bater no papo, mostrar aqui os gráficos com vocês, falando um pouco sobre a economia também aqui, né? Porque com a sociedade pobre, eu ter rica, e gráfico, e falando sobre um pouco de escola austríaca, todo mundo aqui também. Vou dar aqui para os gráficos. Uzi Minas recuou essa semana, gerou compra quando rompeu a máxima aqui em 12,58. Eu coloquei uma ordem de compra, mas essa ordem não foi executada, né? Eu acho que eu coloquei esse gráfico aqui, deixa eu ver se a ordem de compra dos Minas aqui deixou de ser executada. E aqui eu coloquei o gráfico porque ó, teve um gap de abertura aqui, e esse gap aqui pulou a minha ordem de compra em Uzi Minas. Então eu deixei de ser executado. Esse aqui é o gráfico de 1 minuto. Né? De 1 minuto. Deixei de ser executado. Normal. Por quê? Porque a ação aqui deixou uma máxima em 12,58, eu coloquei meu start em 12,59. Eu utilizo sempre esse aqui, esse modelo aqui, onde eu coloco aqui as ações aqui que podem gerar compra para mim. Então, os Minas eu tinha deixado uma ordem até 12,61, né? 12,61 e como a gente viu, foi 12,62 a abertura aqui. A abertura aqui foi mínima, o mínimo foi 12,62, eu não botei a vírgula aqui, 12,62, então a mínima foi 12,62, por isso que eu não fui executado nessa operação. Normal, faz parte, mas os Minas aqui, então, se eu tivesse sido executado, porque eu coloquei a ordem aqui, não foi executada, mas tem uma alta de 6%, né? Desde a última compra aqui, 12 Minas aqui, que a gente saiu com uma valorização aqui aproximadamente de 12%, então a gente já tem duas operações de lucro em 11 Minas, comprovando aí o meu método, né? Equatorial, EQTL3, é a segunda operação, é a segunda ação aí que gerou compra, e desde essa última compra aqui a gente teve um lucro aqui de 5%, e ainda quem comprou dentro do método ainda está comprado, se for ser estopado já sai do 0 a 0, não vai perder muito dinheiro. Então esse aqui foi a Equatorial, quem acompanhou o trade aí, parabéns. TIP3 foi outra ação. E depois eu vou falar das ações que podem gerar compra, né? TIP3 é outra ação. Quem comprou aqui já teve aqui uma valorização de 3%. Se você for estopado inicialmente, vai sair na mínima desses coisas, vai ser uma das 3%. O stop inicial estava em 9%. Então a gente vê que as ações mais fortes, quando o mercado sobe, ela sobe mais que o mercado. E quando o mercado cai, elas caem menos que o mercado. Né? Então a gente procura sempre operar na compra nas ações mais fortes do mercado nos últimos meses. Agora, se você quer operar na venda, por que você vai operar nas ações mais fortes? Eu, particularmente, eu procuro as ações que mais caíram nas últimas semanas e aí ela subiu um pouquinho, a gente dá um murro nela para ela cair mais ainda, sem pena, sem dó e sem piedade. Então, tipo 3, Braskem é uma ação que eu estou comprado, não gerou meu stop. Eu vou falar aqui agora, né? Deixa eu carregar o gráfico da Braskem. A Braskem tinha meu stop aqui e agora eu subo o stop para aqui, para essa mínima, da mínima da semana, das duas últimas semanas. Então, aqui, mais ou menos aqui o stop, abaixo da mínima desse último candle, o stop agora em 20,25. Eu vou lá e ajusto meu stop de Braskem para 20,25.
né? Aqui eu já coloco aqui 20,25 e depois eu... Então aqui é a minha operação, né? Deixa eu colocar aqui o stop, colocar aqui 20,25, pronto, 20,25 eu só vou ter uma perda de 0,74, ou a stop inicial estava em 4,75, né? Por cento, né? Stop inicial, então eu estou diminuindo aqui o meu stop e ele agora está em 0,74. Vou falar aqui agora, então, agora acho que seguimos comprar dentro da ação, nada a se fazer. Porto Seguro, o que foi que aconteceu em Porto Seguro essa semana? A gente comprou aí, né? Eu não comprei particularmente, que eu perdi essa compra, mas quem comprou? Porto Seguro, a compra foi realizada aqui, então o stop, o alvo foi aqui, o alvo de 5%, como ela abriu já em alta, então quem conseguiu botar a ordem de compra pelo modelo aqui se deu bem, 7% de lucro. E se você comprou aqui e não saiu da operação ainda, você vai sair ainda com lucro de 1,94%, salvo se ela cair. Então, a tendência de alta para Porto Seguro e nada a se fazer, segundo o meu modelo aqui. Hype hipermarcas, né? Hipermarcas, deixa carregar porque eu estou fazendo muitas operações aqui no computador e talento. Mas hipermarcas, a compra foi realizada aqui nesse candle, não gerou stop ainda, e o stop agora da operação vai ficar abaixo dessa mínima aqui, o stop 6%, nada a se fazer. Hipermarcas ainda em tendência de alta, só perde essa tendência se perder essas mínimas aqui. Vou rápido aqui porque eu quero falar mais sobre as ações que podem gerar compra. Sula 11, vou falar aqui sobre Sula 11, também comprado, lateralizando, se perder essa mínima aqui, fica fraca, nada a se fazer. GGBR4, GBR4 é uma ação que não estava ali prevista para compras e gerou compra essa semana, mas não estava entre as ações mais fortes da bolsa. Quem comprou aí, só seguindo o trade, stop fica aqui abaixo dessa última mínima, não coloquei ordem de compra. Banco do Brasil, também eu não coloquei ordem de compra no Banco do Brasil, né? Quem acompanha sabe por quê. Porque Banco do Brasil ficou vermelho aqui. Se ficou vermelho, eu não compro essa ação. O stop estava muito longo, 8,26. Quem comprou a ação com esse stop longo aí, que não foi o meu caso, a ação está lateralizando, se perder essa mínima daqui, 23,66, pode gerar espaço para novas quedas, né? Se quiser, posso até apresentar aqui o gráfico diário do Banco do Brasil, e a gente já vê que a ação está dentro da tendência de baixo no gráfico diário, com zigue-zague descendente. A região de suporte do Banco do Brasil aqui está nesses últimos fundos. Se perder essa região, tem tudo para cair mais forte. Veja que esse fundo aqui, esse fundo verde, esse fundo azul, é justamente essas duas mínimas aqui. Se perderem, vão esticar mais aí na queda em Banco do Brasil. Outra ação, Mills 3. Mills 3 gerou lucro, né? Gerou compra aqui, já foi para o alvo. E aqui fica com stop aqui abaixo dos 30,82, nada a se fazer. Bom mercado. Agora eu vou para as ações que geraram stop. Siderúrgica Nacional, que gerou stop nessa semana. O lucro foi bom, o lucro de 25,6%. Já voltou a subir, não fiz essa recompra aqui, porque eu não tinha me planejado para ela. E aí é só esperar o mercado aí subir. Deixa eu ver aqui se estava com 7,18, possivelmente eu não iria comprar, porque eu não estou comprando ação acima de 6% de stop, mas é isso. A outra ação, CL3, levou um stop aqui, né? A CL3 tomou um stop e automaticamente já entra para aquelas ações que a gente pode comprar essa semana. Então o CL3 estopou porque perdeu a mínima dessas duas últimas semanas, um prejuízo pequeno, faz parte. Faz parte do método, perder pouco quando está errado, ganhar muito aí quando está certo. Light 3, uma operação que teve um lucro bom de 11,9%, perdeu essas duas mínimas e já entra aqui na lista das ações, a Light 3, as ações que podem gerar compra. Então, Light 3, uma ação que pode gerar compra na próxima semana, é bom ficar atento a essa ação. Deixa eu ver a próxima ação aqui. A Edu 3, a Anhanguera, tem aquele problema lá de fusão com a Croton e tudo mais, mas independente disso, saímos aí um lucro de 9,6%, pode gerar uma compra aqui aí do 3 para a próxima semana, e aí eu já coloco aqui nos possíveis trades aqui para a próxima semana.
Então, aí do 3, e a CETIP. A CETIP me gerou o stop, né? Comentei aqui no meu Face. Tá vendo? Foi que eu coloquei. Tem tanta coisa aqui, né? Lucro de swing, tal. Aqui, a CETIP, ó. Minha CETIP estoparam e saí empatado. E aí eu coloquei o gráfico da CETIP no momento lá da operação. Então a CETIP, né, caiu mais um pouco e pode gerar uma nova compra aqui no rompimento dessa máxima em 25,55. Então agora eu vou falar das ações que podem gerar compra para essa semana. Magazine Luiza é a primeira, vou colocar aqui o gráfico, né? Magazine Luiza até agora não gerou compra, então tem uma ordem aqui de 8,49. A máxima, tem 10% aqui de stop, se eu for estopado, é um stop muito longo, mas já que eu vou fazer a lista aqui, Magazine Luiza é uma ação que pode me gerar compra, quem quiser comprar aí, né? Agora o stop está muito longo, vale salientar que Magazine Luiza tem uma projeção aqui de alvo, se eu conseguir romper esse último fundo, o alvo 13,20, né? O alvo inicial é 11,09, e aí eu vou ter um lucro aproximadamente de 30% de Magazine Luiza, um risco, retorno bom aí, você está arriscando 10% para ganhar 30%, né? Então, para quem gosta disso, que eu não utilizo L3 para 1, eu utilizo aqui as extensões de FIBO, ou então meu alvo, né, escondido para cima, um alvo espelhado, que eu falo aqui. Então, eu pego o risco espelhado, ou então eu pego o FIBO escondido. Então, nada de se fazer. Então, Magazine Luiza, depois a gente vai fazer aqui, porque eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos colocar logo a primeira, né? Magazine Luiza. Se eu for comprar Magazine Luiza, só para vocês terem uma ideia de como é que eu trabalho aqui esse modelo, eu vou dar uma pausa e depois eu volto com esse modelo aí, eu começo a falar com ele, começando aqui do Magazine Luiza, né? Eu vou continuar aqui com o Magazine Luiza, rapidinho. Depois eu volto. Magazine Luiza, se for comprar, a máxima aqui vai ser 8,50. Então aqui, ó, start vai ser em 8,50. A ordem vai ser 8,51, que eu vou colocar. O stop, quanto é que vai ser o stop? O stop vai ser aqui a mínima 7,58, a mínima é 7,59, eu coloco o stop 7,58. E aí eu vou ter stop de 10,83%. E aí, se eu for comprar aqui, ó, 300 ações. 300 ações, vermelhou aqui e rosou aqui também, né? Então a gente vê que a gente está abaixo ó, esse valor da operação tem que ser maior ou igual a 15% do capital inicial. O capital inicial eu coloco 20 mil aqui. Foi para esse mês, aproximadamente 20 mil. E tem que ser esse aqui abaixo de 1% do capital inicial. Se você tem um capital de 50 mil, essa operação aqui tem que ser aqui, ó, 7.500, tem que ser maior que esse 7.500 e tem que ser abaixo de R$500 aqui. Se isso não acontecer, então eu sugiro que fique fora aqui, eu ficaria fora da operação. Obviamente que você é dono do seu dinheiro, dono do seu capital, faça o que você quiser com ele. Estou falando aqui o que eu faria, né? Eu faria isso aqui, eu não arrisco mais de 1% de cada trade, de cada operação, e eu prezo por isso aqui, né? Que o tamanho da operação seja maior que 15% do capital para esse trade aqui. Para a minha carteira de ações, então é isso que eu faço. Então o Magazine Luiza já está fora. Vou dar uma pausa e aí eu volto com os próximos vídeos. Né? Vocês não vão nem notar que eu dei uma pausa. Até logo. Pessoal, agora eu voltei e agora eu vou falar aqui das ações que a gente estava falando aqui. Magazine Luiza foi a primeira e agora eu vou falar de Light 3. Light 3 é uma ação também que chama atenção essa semana. Por quê? Porque subiu, perdeu a mínima das duas últimas semanas, recuou e aqui a gente tem uma compra no rompimento dessa máxima. Coloquei aqui na minha planilha e é uma ação que entra aqui para a compra realmente. Por quê? Porque o stop está em 4,17. Se eu perder, eu vou perder menos do que 1% do capital, dá R$180. E eu vou comprar 200 ações, o capital de 20 mil vai ser maior do que 15% do capital de 20 mil, que dá 15% a 3 mil. Então, tudo ficou verdinho aqui, tranquilo. Então, CETIP Light 3 ações que pode me gerar compra. Existem essas outras ações aqui, até a Light 3. Então, essas ações aqui, elas não vão me gerar compra. Por quê? Porque, embora o modelo tenha falando aqui que é para comprar, eu não vou comprar porque os estoques estão muito longos e muito grandes, né? E a gente não vai poder comprar. Por exemplo,
Copasa. Então, eu vou colocar aqui o gráfico da Copasa. Copasa está muito boa aqui, o rompimento aqui de 38,64 pode gerar uma compra, porém eu não vou comprar por quê? Porque o stop aqui, ó, tá o stop de 7,75%, se eu comprar 100 ações, eu estou operando, beleza, acima dos 3 mil reais, que é 15% do meu capital, porém se eu for estopado eu vou perder 300 reais. E aí você diz assim, qual a importância disso? A importância disso é, meus jovens, que quando você perder, se você tiver errado e a ação aqui, por exemplo, a Copasa, ela não suba, né? Ela não suba e ela começa a cair, gera uma compra que você esteja errado e perca dinheiro, o problema é que você vai perder muito. E essa perda aí de 300 reais vai fazer diferença no seu capital. Por exemplo, aqui, ó, o mês de novembro, para mim, pessoalmente, foi muito ruim. Então, desde o começo de novembro até agora, que foi quando eu comecei a fazer essa planilha aqui para vocês, a gente tem, ó, quantos stops? 1, 2, 3, no prejuízo, 3, aqui 4, 5 operações de prejuízo, uma venda aqui, né, esse VS aqui é venda de swing, na BRFS 3, uma venda com lucro pequeno, e porque swing tem o lucro de swing, a gente vê que o stop de swing foi 2%, e o lucro também é um lucro bastante pequeno, aqui um lucro de 2,49, é de 1 para 1 com nível de acerto acima de 50%. E eu tenho uma operação aberta aqui em Braskem, que se eu for estopado eu vou perder 0,74%, mas que 5 stops, vou colocar 6 com uma Braskem aí, um lucro e um lucrinho pequeno na CETIP, né, que nem pagou a corretagem aqui. Então veja que a gente tem 6 operações com prejuízo, e mesmo assim eu só perdi do meu capital total 2% do meu capital. A Braskem está aqui, ó. Ela está agora aqui. Mas se ela continuar subindo, eu vou elevando aqui o valor. Isso aqui foi um erro na época, que eu comprei aqui abaixo de 3 mil. Foi um erro, não deveria ter comprado a Braskem. Assim como o MYPK3, não deveria ter comprado. Estou aqui os topzinhos, faz parte. E agora eu estou seguindo aqui, graças ao Ivan que me chamou a atenção, né? Já no mercado é assim, eu compartilho, eu gosto de compartilhar por isso, porque vocês vão notando, eu vou errando, aí vocês vão chamando minha atenção. Eu gosto bastante disso. Voltei aqui ao assunto, principalmente para quem não tem aqui disciplina, esse método é para aquele que não tem disciplina, porque já está tudo aqui. A estratégia, o método, o modelo, o setup, já está tudo aqui. Você não precisa ficar se estressando. Ah, será que a bolsa vai subir? Será que a bolsa vai cair? Pô, eu acho que a bolsa vai cair. Mas se a Light gerar compra, a Eletrobras me gerar compra, eu compro. Eu não vou ficar em dúvida. Amanhã, no final do dia, eu vou lançar aqui a lista das ações que pode me gerar compra. Vou lançar lá no Facebook, né? Que pode me gerar venda de swing trade. Então, essas ações me gerarem venda, eu faço a venda. Eu não vou ficar preocupado. Ah, será que vai subir? Será que vai cair? Eu apenas sigo o meu método, né? Então, o Copasa está fora. A Anhanguera, a Edu 3. A Edu 3 é outra ação que está fora aqui, né? Por quê? Porque o stop fica muito longo, né? Então aqui, mesmo que a gente gere compra, eu estou fora. A ação está dentro da tendência de alta, tudo tranquilo, né? Rompeu esse último topo aqui, ó. A gente tinha uma região de resistência, recuou. Eu vou aguardar aqui na próxima semana que a ação tenha aqui um recuo nesses patamares aqui para uma nova compra. Mas se isso não acontecer, tranquilo, eu não compro a ação. Então, a Edu 3 eu não compro. Stop, vê que o stop está de 12,71%, stop muito alto. Vamos supor que eu quero comprar aqui 100 ações. 100 ações eu vou ter um stop de 200 reais, mas vou ter aqui, ó, 1.589 reais só de operação. Não vai compensar, eu estou arriscando muito pouco para ganhar pouco. Então eu tenho que arriscar muito para se errar, perder pouco e se acertar, eu ganhar muito. A lógica é essa. Cielo 3. Cielo ou Cielo 3. O que é que está acontecendo aqui? Está lateralizando aqui, isso aqui pode ser uma bandeira de alta, né? Aqui tem um mastro, aqui é a bandeira e pode voltar a subir. Se voltar a subir, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma ordem de compra aqui 6796, o stop está em 4,14, porém, como eu só tenho 100 reais, como eu só tenho 20 mil reais para operar, isso aqui é para vocês aprenderem, né? Isso aqui esse método aqui é só para aprender aqui. Como eu só tenho 20 mil, então eu só posso o quê? Operar com 6.500, 6.800. Um lote padrão. É bom só operar com lote padrão. Então, com lote padrão, eu vou operar com stop de 282. Né? Por quê?
que eu vou estar aqui operando por R$ 6.800. Se isso aqui fosse um lote menor, se a ação tivesse valendo metade do preço, poderia operar. Então, se é o 3, é uma ação que, embora que eu não tenha feito pelo modelo, mas é uma ação que pode gerar compra aqui para quem tem um capital maior. Então, eu vou colocar aqui de verde, só para me lembrar, mas não vou colocar negrito, porque eu pessoalmente não vou comprar. Mas uma ação aqui, ó, que gera compra pelo modelo, aí para quem opera com capital maior. Por quê? Porque se você, por exemplo, tivesse com 50 mil aqui, o stop teria sido menor. Por exemplo, 30 mil. Com 30 mil você teria aqui comprando 100 ações. Por exemplo, para quem tem 30 mil já é beleza, porque você tem 100 ações, vai ter um stop de 282 e vai ter acima de 15%, né? Vai ser acima de 15% aqui dos 30 mil, 3 mil, 4.500. Também não vale, porque tem que ser mais do que isso aqui. Então, vou botar 50 mil aí, né? 40 mil. 40 mil, 50 mil. Pronto, aqui o cara ia ter que, para operar a cassação, sugerir 50 mil para esse capital aqui, né? Porque o stop vai ser curto e você estaria operando aí com 6.800. Eu acho que eu estou falando alguma coisa besteira, não sei se estou falando alguma coisa errada aqui ou não, mas basicamente é isso. Não compra aqui a ação. Deixa eu ver se eu colocasse aqui de R$ 50. Pronto, se eu fosse comprar a quantidade de 50, daria certo. Tá vendo como fica verde? Então é isso. Eletropaulo. Eletropaulo avermelhou aqui, por quê? Porque o stop está muito longo também. Eletropaulo, vou dar um zoom, veio com uma queda forte, subiu, gerou compra, gerou lucro, recuou, estopou essa semana e pode gerar uma nova compra aqui, né, no rompimento dessa máxima. O stop vai ficar muito longo e por isso que eu não vou comprar mais a tendência aí, tem um viés altista na Eletropaulo. Elet 3 eu posso comprar, 500 ações, 3 mil. Eu vou comprar aqui. A única ordem que eu vou colocar é Elet 3. Eu tinha colocado uma ordem de venda na semana passada, nessa semana agora que acabou, né? Mas a ordem não foi executada, então Elet 3 sobe, recua, deixa aqui esse candlezinho, o candle comprador. O rompimento dessa máxima de 5,98 pode gerar compra. O alvo vai ser aqui em de 5,99, o alvo em 6,19. 6,19. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário, só para ter uma noção. Alvo de 6,19, onde é que vai ter esse alvo de 6,19? Vai estar particularmente aqui próximo à média de 26, né? Então, pode ser que eu tenha aí uma compra, realmente uma compra de repique no gráfico diário, já que o gráfico diário está em tendência de baixa. Se eu conseguir gerar aqui uma compra vai ser no rompimento aqui. O rompimento dessa máxima daqui, né, a máxima de sexta-feira 5,98, vai gerar compra com stop abaixo aqui e o alvo em 6,19, né, sendo que o alvo dessa operação era bem tudo para buscar os 6,38, que é a retração de 382 de FIBO. Então ela é 3, particularmente, eu acho que ela é 3 seria uma boa operação aqui. A gente tem esse último topo aqui como resistência, então tem dois patamares aqui como resistência, né? Esse último topo e a retração de FIBO aqui em 6,38. Então, essa região é a região de resistência e aqui vai ser uma operação de compra em Elet 3. Estou vendo aqui o outro vídeo. Então, Elet 3, YouTube 4, Itaú e Sabesp. Nenhuma das três pode gerar compra, nem CETIP, né? CETIP, por que não CETIP? CETIP porque se eu colocar 200 aqui eu tenho mais, se eu colocar 100 aqui eu tenho menos. Então, não rola. Aqui, Sabesp, também não. Então, nenhuma dessas ações aqui vão me gerar compra na próxima semana. Mas eu vou analisar YouTube, Sabesp e CETIP, porque pode ser que alguém queira comprar, né? Então aqui, ó, YouTube 4. YouTube 4 deixou um stop muito longo. Vou colocar aqui no gráfico semanal. YouTube 4 deixou, é uma ação que está volátil, né? Porém, está aqui dentro de uma tendência de alta. A gente tem essa região aqui, que é uma região de resistência. Deixa eu dar um zoom mais aqui, né? Então, a gente está trabalhando aqui, ó. Essa região, que são dois topos aqui, foram vencidos, né? Esses topos foram vencidos. A gente está aguardando aqui mais uma. Ele foi e voltou, né? É o que a gente chama aqui, que ela sobe, ela rompe e volta. Então, isso aqui é uma operação aqui que não teve força no rompimento, pode continuar caindo. Então, Instituto 4 não gera compra para mim, muito menos Itaúsa 4. Porque gerou compra essa semana, né? Não gerou compra para mim, não comprei, por causa do stop. Mas é uma ação que aí está
candle de alta, candle de baixo, 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 né? A gente vem com essa teoria aqui, candle de alta, candle de baixo, já vai para 1 mês e meio quase, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 meses assim, lateralizando. Então, é uma ação que pode ser uma questão de distribuição. Para quem estuda aí análise técnica clássica, pode ver que existe aquela questão lá, né, de acumulação, alta sensível, euforia, distribuição, né? E aí, onde os players, os maiores players começam a distribuir o papel, começam a vender, e a partir daí a gente pode ter uma baixa e depois aí o pânico se instalar. Como é que isso é tudo teoria, né? Eu vou seguir o que o meu trader, meu plano de operações manda fazer. Então, ele manda não comprar, então eu não compro. Sabesp recuou, o stop está longo, pode ser que Sabesp volte a subir, né? Se a gente voltar a subir a partir daqui, a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo tirar essas linhas aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui a projeção de FIBO, né? Projeção de FIBO desde esse último topo até este último fundo, até esse último topo. Não consegui colocar aqui. Deixa para lá. O importante é saber que a Sabesp não vai me gerar compra, porque está... Consegui tirar tudo, tirar todas as linhas do FIBO, mas não consegui tirar o Fibonacci, né? Mas tudo bem. Recuou, pode gerar compra nesse rompimento, o stop fica abaixo dessa mínima, para quem quiser, né? É o alvo, é todo esse candle aqui espelhado para cima. Então é o que eu chamo de alvo espelhado. É o risco espelhado, então você vai ter o risco espelhado aí. Mas eu não vou comprar a Sabesp por os motivos expostos. A última é a CETIP. Vou colocar aqui, CETIP 3. CETIP 3, no gráfico diário, está em cima de uma região de suporte. A gente tem aqui ó, uma divergência baixista, recuou. Eu vejo aí a CETIP podendo gerar compra só se e somente se conseguir romper a máxima de cada semana. Se isso não acontecer, eu não compro. Não vou comprar a CETIP, já saí dela essa semana, já fui estopado, né? Como todos sabem. O stop ocorreu aqui. CETIP, comprei, estopei aqui e tal, um lucro pequeno. E agora CETIP está com stop aqui que não me deixa operar. Por quê? Porque o mínimo é 100 ações. Vou ter esse stop. Se eu colocar 200 ações, eu vou operar com 5 mil reais, mas vai estar acima de 1% de risco. Logo, eu não vou operar assim. Pessoal, esse vídeo foi muito legal. Até a próxima semana. A gente se encontra aí no Facebook durante a semana aí nas operações FIP. Foi um prazer. Até mais. Tudo bom? Eu sou Alexandre Ferreira e hoje eu vou falar dos motivos que me levam a acreditar que a Bolsa vai ter outro crash no ano que vem, né? No próximo ano, em 2014, os motivos que me fazem começar a acreditar numa baixa mais intensa, num período de queda dos mercados mais intensos, mercado de ações. Eu vou falar aqui primeiro das notícias, dos fundamentos, e depois eu vou para a análise técnica, que é a minha especialidade. Então, eu vou começar aqui mostrando algumas notícias, né, aqui, que a gente já está acostumado aí no mercado a ouvir essas notícias durante esse ano, 2013, mas que um dia isso aqui vai acontecer, e quando isso aqui acontecer, a gente pode estar encontrando aí um mercado de baixa no futuro. Vou mostrar isso aí, as implicações no mercado brasileiro. Vou mostrar aqui o gráfico, aqui vou fazer uma análise aqui do S&P desde 1996, do SP500. Eu posso dar aqui um zoom, depois aqui nesse gráfico a gente vai ver até onde a gente pode ter uma correção, né? Vou dizer por que eu acho que uma correção até 30% do que está hoje aqui ainda é uma correção normal, que o SP500. Tem esse outro gráfico aqui do S&P, que é esse gráfico aqui vem desde 1961, né? Antes mesmo do Ibovespa existir. A gente vai falar sobre esse gráfico aqui também. E depois eu vou falar sobre as implicações disso do Brasil. E se acontecer isso aqui, ó, se tiver um rebaixamento do rating do Brasil em 2014, o que é que vai acontecer com o Ibovespa, né? Aqui o BOF faz projeções e vê maiores riscos de rebaixamento do rating do Brasil em 2014. E o que é que isso aí vai influenciar na vida? Isso aqui são algumas notícias que eu peguei, né? Notícias espaços aí no mercado. Então, as notícias aqui do próximo ano.
O Fed frustra o mercado e mantém um programa de estímulos monetários. Isso aqui aconteceu aqui em 18 de setembro, né, aproximadamente ali. Depois aqui, isso aqui foi 24 de junho, né, corte de estímulos dos Estados Unidos elevará juros. E aí eu mostro também por quê que esse corte de estímulos dos Estados Unidos elevará os juros. Se elevar os juros, né, e a nota do Brasil for rebaixada, o que é que vai acontecer com o dólar e com o Ibovespa aqui no Brasil? Aqui, outubro, né, um mês atrás aqui, o mercado de trabalho justificaria corte com estímulos, e a gente já vem aqui, eu coloquei aqui no meu Facebook aqui, no Vou Investir na Bolsa, né, facebook.com/, vou investir na Bolsa, eu coloco sempre aqui, o que é que eu estou fazendo aqui, as operações de swing, né, operações de position, e eu coloquei aqui uma notícia aqui, né, desemprego americano vai para 7%, o que é um passo mais perto do fim dos estímulos, e tendo o fim dos estímulos lá, né, ou seja, um aperto monetário nos Estados Unidos, pode ser que tenha aqui consequências drásticas aqui no Brasil, principalmente se houver um rebaixamento. Então, outras notícias aqui, mercado de trabalho, então a gente vê que o mercado de trabalho já pode ser aqui justificado para um rebaixamento para uma diminuição dos estímulos lá nos Estados Unidos. Aqui, o Ibovespa passar pelo segundo dia seguido, mas não evita a terceira semana de queda, então a gente vai ver que o Ibovespa, né, a queda do Ibovespa aqui, que é o gráfico diário do Ibovespa, né, fazendo um zigue-zague descendente, desde o último topo aqui no dia 22 de outubro, né, aproximadamente um mês atrás. The Economist ataca novamente o Brasil e não deixa escapar o euro. Então, aqui são o que o The Economist vem acompanhando aqui o Brasil, né, e fala aqui do início dos cortes dos estímulos, né, nos Estados Unidos. O Fed pode antecipar isso aqui faz tempo, né, 18 e 19 de junho, julho. Então a gente vê, ó, 14 de novembro, ligado ao Fed, corte de estímulo tem de ser feito. Então, aí aqui tem que falar, tem que ser feito com cuidado. Então, a nova lá presidente do Fed, ela diz que tem que ser feito com cuidado, mas um dia esse corte vai ser feito, né? Aparentemente esse corte aí pode ser feito no primeiro trimestre de 2014 ou no segundo de 2014, porque historicamente as notícias ruins, né, sempre acontecem ali no segundo e no terceiro trimestre de cada ano, né? Historicamente a gente vê isso. Então, esse aqui, a Economist novamente atacando a política econômica do Brasil, e aí eu vou começar a fechar para a gente partir para os gráficos, né? Aqui eu vou falar do rebaixamento do rating no país em 2014, né? Para o economista do banco, fraco crescimento econômico do Brasil e deterioração da política fiscal são fatores para a redução no primeiro trimestre do próximo ano, né? Então, primeiro trimestre, no máximo em segundo trimestre, a gente pode esperar algumas notícias. Obviamente que o mercado já vem adiantando essas notícias, né, que ninguém é bobo no mercado. O Banco Norte-Americano fez previsões sobre a economia dos países emergentes, ressaltando preocupação com o rating brasileiro em meio às preocupações fiscais. E aqui tem uma reportagem também, né? Foi aqui faz os 3 dias, 3 de dezembro de 2013, né? Investidores têm menos de 20 dias para que 2013 está e fala aqui, né? E aí, o Brasil é avaliado no segundo menor nível de grau de investimento pelas 3 maiores agências de classificações de crédito, incluindo a Fitch, a Moody's e também a Standard & Poor's. Então, a gente começa a se ligar no que pode acontecer no Brasil. E agora eu vou falar de gráficos, né? Vou falar de gráficos, inicialmente a gente vai ver o quê? Se eu colocar aqui, ó, desde 1950, eu vou colocar esse gráfico aqui até aqui, a gente vai ver uma subida grande, né, do S&P 500, e esse gráfico aqui, ele tá, deixa eu colocar aqui, tá tudo ok, está em escala logarítmica. Se eu colocar na escala linear, a gente vai ver que a subida aqui, né, é uma subida forte, desde esse último fundo aqui, aproximadamente, essa data aqui, ó, em 2009, né, lá depois disso aqui foi o fundo do subprime, né, o subprime teve aqui um topo aproximadamente aqui em setembro de 2007 e caiu até março de 2009, né? Então a gente teve uma queda forte. Aqui foi a bolha da Nasdaq, né, a bolha lá das ações de tecnologia dos Estados Unidos. Então aqui a gente também teve uma queda forte desde esse último topo. Então, uma correção bastante intensa nessas últimas 2 quedas. A gente pode ter uma linha aqui, essa linha aqui, que é se isso aqui for considerado um retângulo, esse rompimento do retângulo é bastante positivo para o mercado. E agora eu vou dar um zoom para a gente acompanhar aqui, pronto,
que é que está acontecendo. Então, isso aqui é uma escala linear. Vou colocar na escala logarítmica, porque a gente vai ter uma visualização melhor aqui do mercado. Então, a gente vê que a gente tem essa linha aqui como resistência, né? Esses patamares aqui, entre esse topo e esse topo. Essa resistência foi rompida, e por mais que a gente não queira acreditar, né, que o mercado vai cair muito, deixa eu diminuir mais aqui, a gente pode pelo menos acreditar numa queda até o patamar aqui do último topo. Então, por quem analisa gráfico sabe que o último topo aqui, né, rompido, agora que era uma resistência, agora serve como suporte, e se o S&P começar a cair, a gente pode encontrar aí uma região, uma movimentação de baixa. Essa queda aqui pode levar os mercados aqui para o mercado brasileiro para uma queda também mais intensa. Então, se a gente isso aqui, se a gente começar a ter no mercado americano, deixa eu colocar aqui o gráfico diário, deixa eu ver aqui, depois eu coloco, né? Depois eu ver esse aqui. Vamos lá, se o mercado americano começar a cair, a gente pode ter uma queda e isso influenciar o mercado brasileiro. Porque a gente vê que, enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma queda muito forte, né, desde aqui, 2009, uma alta muito forte desde 2009, no mercado brasileiro a gente não tem isso. Né? O mercado está de lado e alguns, principalmente Petrobras, algumas ações mais fortes estão aqui caindo. Então, esse aqui é o primeiro ponto que me leva a acreditar. Se eu pegar aqui a retração de FIBO desde esse último fundo de 2009 até esse último topo aqui, ó, agora em dezembro, né, de 2013, e eu traçar as retrações de Fibonacci, o que é que eu vou encontrar? Eu vou diminuir aqui para a gente ter mais noção disso aqui. O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que a retração de 3,812, a retração de 38% de toda essa queda, de toda essa alta, ela está exatamente aqui, ó, em 1.411 pontos. 1.411 pontos quer dizer que desde esse topo lá, esse último topo formado aqui até essa região, eu tenho 31% de queda. Né? Se você, mesmo que você não queira acreditar em Fibonacci, né, mas queira acreditar aqui que uma resistência aqui, uma zona de resistência rompida vira suporte e que a ação pode cair até aqui, o que é que eu posso ver? Eu vou colocar aqui uma linha, só para a gente ter uma noção. Pronto. Que dá mais ou menos uns 15%, né? Uns 18%, desde esse último topo até essa região desde esse último topo aqui até essa região, que era a região de último topo rompido. Então, 18% que pode acontecer aí do S&P, né? De queda. E o S&P é a lista das ações aqui que mais caracteriza o mercado americano, né? É o espelho é o reflexo, né, do mercado americano. Coisa que o Ibovespa, para minha opinião, não é ainda, né? Eu considero o IBRX como o melhor reflexo do mercado brasileiro, mas independente disso, a gente vê que os mercados já estão muito esticados. Pode subir? Pode. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que, se você tiver alguma dessas notícias ou alguma movimentação gráfica indicando que o mercado vai cair, ações de Zurich, né? Pule do barco, porque o barco vai afundar. Tem que se agarrar em alguma coisa aí para se salvar. Isso é o que eu acho, obviamente. Não é? Você pode até não querer fazer isso, mas apenas o que eu estou falando aqui é mais uma visão do mercado, né? O que pode acontecer ou não. Então eu procuro no gráfico diário e vejo lá se tem alguma movimentação aqui, né, que possa nos mostrar isso. Então, pelo gráfico diário aqui do S&P, o que é que eu tenho? Eu tenho esse último fundo aqui, ó, que esse último fundo aqui, cada último fundo, se for rompido para baixo, isso a gente tem que observar sempre. Eu acho que no final desse ano aí, ainda a gente deve ter uma movimentação aqui lateral altista, mas esse vídeo aqui é apenas para ilustrar que a gente está dentro de uma tendência aqui de alta, né? E se a gente tiver uma queda, é bom dar uma acompanhada nessa queda aqui, porque isso pode fazer com que os mercados caiam aí mais fortes nos próximos meses. Por aqui. Então, isso aqui eu falei foi do S&P. Aqui foi o gráfico, né? Desde 1960, não vou nem colocar de 29 aqui. Então, a gente tem aqui, ó, topo acima do topo anterior, topo acima do anterior, a gente tem uma tendência aqui.
Sempre que a gente encontra um topo, a gente cai forte. Encontrou um topo, caiu forte. Isso aqui é a década de 60, década de 70. Encontrou o topo, caiu forte. Então a gente tem aqui, ó, subiu, caiu, subiu, encontrou o topo. O mercado ele não sobe numa linha reta. O mercado sobe fazendo zigue-zague ascendente. Então, subiu aqui, ó, 81, 82. Nas boas épocas lá de Reagan, né? Aí aqui subiu, chegou aqui um topo, caiu, subiu novamente. Aqui foi na década de 80, né? Subiu forte, muita gente ficou rica aqui nessa década. Depois voltamos a subir, e aí uma subida forte, né? Na década de 90 aqui, uma subida muito forte, muito intensa, tendo o topo aqui, ó, com a crise da Nasdaq, que eu já tinha falado anteriormente, caiu, subiu novamente, não conseguiu fazer o topo acima do topo anterior, caiu, subiu novamente, conseguiu romper esse topo. Essa subida, esse rompimento de topo pode ser encarado como um fortalecimento da tendência, ou então como esse topo aqui. A gente subiu um pouco mais alto que o topo anterior, aqui subiu, né, bastante, mas depois a gente teve uma queda bastante intensa. Então vale a pena aqui observar que a gente pode estar fazendo o topo no mercado americano, e esse topo pode fazer com que o Brasil caia também. Vou investir na bolsa aqui, eu coloco tudo aqui no voo na bolsa, é só seguir. Aqui mídias que eu sempre acompanho, depois eu falo sobre isso aqui em outros vídeos, aqui no Facebook, e agora a gente vai falar sobre o Ibovespa. O que é que eu estou vendo no Ibovespa? O Ibovespa estava aqui na tendência, né, que começou aqui uma tendência de alta, desde esse último fundo aqui formado na metade de julho, deixou o topo, um fundo acima do fundo anterior, depois um topo acima do topo anterior, um fundo acima do fundo anterior, um topo acima do topo anterior, um fundo acima do fundo anterior e um topo um pouco acima do topo anterior. Então, isso aqui era uma tendência de alta no Ibovespa. Essa tendência de alta teve a máxima em 22 de outubro, e a partir daí a gente começa a cair, né? Então, aquelas notícias começam a aparecer mais no mercado, e o Ibovespa, a Bolsa Brasileira começa a cair. A partir daqui, eu tenho um fundo, um topo formado aqui, um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo um pouco mais baixo que o fundo anterior, depois eu tenho um fundo mais baixo que o fundo anterior, e agora eu aguardo aqui um repique para os próximos dias para deixar um topo um pouco abaixo do topo anterior, e a gente tem uma configuração de tendência de baixo no Ibovespa. Tendência de baixo no Ibovespa, para que eu vou comprar ações? Eu opero para fazer vendas, eu procuro vendas alugadas. Eu vou procurar o quê? Vendas alugadas no mercado. Então aqui, se eu colocar o gráfico aqui do Ibovespa, né, eu vou colocar aqui desde 1998, a gente tem uma alta, a gente tem uma queda, né? Então eu vou colocar aqui o gráfico semanal para ficar mais tranquilo. Então aqui, ó, vou colocar o gráfico mensal, que aí a gente tem uma visualização muito melhor. Então, no gráfico mensal, a gente vai ter aqui desde 98 uma subida forte, e a gente tem aqui, se eu colocasse aqui as retrações de FIBO desde esse último fundo até aqui, eu tirei meus vídeos lá, né, de 2008, eu fiz um vídeo mais ou menos aí nesse estilo. Muita gente viu esse vídeo, foi bom aquele tempo, mas agora vamos falar para frente, né? Então a gente vê que o mercado em 2008, toda a alta grande, ele retraiu até 61,8% de FIBO de toda essa perna aqui de alta, que foi a perna da década de pós-FHC, né? Início do presidente Lula, onde a gente teve aqui um mercado baixista e depois a gente encontrou um mercado altista aqui. Nesse momento a gente está tendo a mesma coisa, que a gente está tendo um mercado baixista, e eu não vou operar, né, comprado fortemente. Obviamente fazer trade a gente faz, mas operar e deixar muito dinheiro lá, né? Vender a casa, vender carro para botar dinheiro na bolsa, nesse momento aqui, na minha opinião, eu não acho que seria o melhor momento, né? Obviamente que se houver uma reversão de tendência pelo gráfico, aí eu já começo a procurar ações para vender, para comprar. Então eu vou dar um zoom aqui. A partir daqui desse topo, a gente tem uma linha aqui, né, se formando. Aqui eu tenho o topo, então eu tenho uma linha de tendência. Eu tenho, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar. Vou colocar aqui uma linha de tendência a partir desse último topo. Então, para a gente só acompanhar aqui, né? Então a gente vê que a gente tem uma linha reunindo aqui os últimos topos do mercado. E eu também posso colocar outra linha aqui reunindo os fundos do mercado, né? Então, se eu analisar aqui bem essas duas linhas aqui, o que é que eu vou ter? Eu tenho um canal de baixa no longo prazo. Isso aqui é o gráfico mensal, e aí eu vou dar um zoom
melhor. Eu tenho um canal de baixo no longo prazo e eu espero aqui que a Bolsa venha buscar essas regiões aqui, ó, os 40 mil pontos. Então, obviamente que nos próximos dias a gente pode ter uma subida, mas se isso acontecer, essa seta aqui está muito grossa, né? Vou colocar uma seta melhor. Se isso acontecer, então a gente tem que estar preparado para isso. Principalmente no primeiro e segundo trimestre de 2014. A busca dos 40 mil pontos e a busca do último fundo lá, que é o fundo do subprime, lá em 33 mil pontos. Não é impossível que isso aconteça, né? Existe uma probabilidade boa que venha procurar aqui os 40 mil pontos, 41 mil pontos aproximadamente. Então a gente tem que estar preparado para isso. Obviamente que eu mudo essa análise se a gente conseguir romper o topo desse canal aqui, né? Então hoje o topo desse canal está aqui aproximadamente 57 mil pontos, que é essa máxima aqui, 56.700 pontos. Enquanto isso não acontecer, não for rompido 57 mil pontos, eu estou vendido na grande maioria aqui da carteira no mercado de ações. A gente teve aqui essa subida, quando a gente perdeu essa mínima aqui, 51.870 pontos, abre espaço para novas quedas aqui no gráfico mensal. Então é isso, pessoal, é por isso que eu acredito que o mercado vai cair no próximo ano. Mudo essa minha afirmativa somente se subir e conseguir ultrapassar os 57 mil pontos. Existe um canal de baixa. Se os Estados Unidos perderem com isso, né? Os Estados Unidos diminuírem os estímulos, pode ser que tenha fuga aqui de dólares aqui para os Estados Unidos. O dólar deve subir, o dólar deve aproveitar aqui essa movimentação e deve subir forte, até porque se eu colocar aqui o gráfico do dólar, o que é que vem acontecendo? O dólar teve um topo lá, né, em 2002. Do mesmo modo, quando o Ibovespa teve um fundo em 2002, o dólar teve um topo em 2002. A partir daí, o Ibovespa só fez subir até aqui o subprime. Quando chegou o topo do subprime no Ibovespa, o dólar começou a subir, o Ibovespa a cair. Então aqui, isso aqui é topo de Ibovespa e fundo de dólar, né? 31 de julho de 2008. Subiu, a gente não conseguiu romper, a média não conseguiu passar para cima da média de 26, começamos a cair novamente. A partir daqui, a gente volta a subir, a gente lateraliza, né? Enquanto o Ibovespa está caindo, o dólar está lateralizando para cima dentro do canal. E aqui a gente tem um canal de baixa lá no Ibovespa, mas se você colocar aqui, a gente tem um mini canal de alta, um canal muito fraco se formando aqui, mas é um canal, né? Então a gente tem essa linha aqui e tem, deixa eu colocar aqui, e tem essa outra linha aqui se formando no dólar. Então eu tenho um canal de alta se formando. Se eu conseguir romper esse canal aqui para cima, que é essa máxima aqui do dólar, né? Deixa eu diminuir mais um pouco. A máxima aqui em 2,50, aproximadamente 2,57, eu tenho tudo para buscar 2,80. Para quem não acredita em canal, não acredita em nada, mas acredita em FIBO, desde esse último fundo formado até esse último topo, que foi quando a média cruzou, até essa caída aqui, se eu expandir para cima, eu tenho o alvo inicial do dólar 2,79, 2,8. Então aqui, ó, se o dólar continuar a subir e não perder essa mínima daqui em 2,23, o alvo do dólar 2,8. Então o suporte do dólar 2,23 e o alvo do dólar 2,8. É isso que eu estou esperando para o mercado no ano que vem, né? Dólar em alta, bolsa em queda, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Reverto, já digo mais uma vez, essa minha opção somente se Ibovespa cruzar 57 mil para cima, dólar perder aqui os 2,23. Enquanto isso não acontecer, eu estou aqui observando o mercado dessa forma. Obviamente que o dólar poderá ficar lateralizando, mas deve buscar aqui, se eu aumentar aqui essa linha, né? O que é que a gente vai ver? Que ela busca aqui os 2,80, o dólar busca 2,80. Então, é alvo de canal e alvo de Fibonacci o dólar. E o Ibovespa. É isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Explane aí para todo mundo. Clique em gostei, se inscreva no canal. Foi um prazer. Obviamente que eu posso estar errado, mas o objetivo aqui só foi dividir a minha opinião, né? Boas noites a todos. É isso aí.